E aí, empreendedor, presta atenção, o negócio não é simplesmente chegar e falar assim, eu vou pôr um processo e a coisa acontece. Engano, não acontece. Você vai ter que chegar no teu processo ali na ponta, vai ter que conversar com a tua liderança, vai ter que conversar com o teu nível operacional, Gustavo, e é aquilo que a gente acaba fazendo todo santo dia. Oi pessoal, esse aqui é o Faz Falar, o podcast da Midax Holding. Eu sou o Gustavo Gobato e eu estou aqui com o William Tats hoje para a gente conversar um pouquinho sobre cultura e fazer aqui o nosso primeiro episódio de uma série de podcasts que a gente vai estar publicando aqui dentro do canal Excelência e Habilidade do YouTube. E aí a gente vai estar sempre por aqui conversando sobre inovação, sobre negócios e tudo que vai ser legal para você poder multiplicar o seu negócio. Mas e aí, William? Por que a gente parou nosso dia aqui para poder pegar e poder gravar esse podcast? Olá pessoal, tudo bem? Olha só, tem um monte de resposta para isso, Gustavo. A gente pode começar dizendo que atualmente a gente vem dentro de uma mudança radical dentro dos nossos negócios, falando muito sobre cultura, mudança sobre estratégia, mudança sobre como está funcionando o mercado de uma maneira geral e o que nos afeta, né? E diante desse cenário, a gente resolveu parar um pouco, colocar os projetos um pouquinho de lado, falar assim, o que a gente pode transferir daquilo que nós estamos fazendo, colocar em pauta. Tem muita coisa nova, tem muita coisa acontecendo no dia de hoje. Acredito que a gente já fez uma série de mudanças nos últimos 6 meses aí, que começou o ano. E aquele gatilho que estava faltando do ano passado, que era o nosso podcast, ele está nascendo agora. A Midax chega para arrebentar com esse podcast. Nós vamos falar coisas aqui incríveis. Coisas que ainda não foram ditas na internet, pode ter certeza, anota aí. Tá? E nós vamos colocar isso de uma forma muito aberta. E também cutucar um pouquinho a ferida, né? Porque tem muita coisa errada aí, a gente acompanha, a gente vê, analisa também, e não vamos deixar isso só dentro de casa, né? Vamos fazer com que isso vá. E a gente ouve também muita coisa, tem gente falando isso, falando aquilo, um monte de coisa sobre como gerir uma empresa, como tocar um negócio, gente falando um monte de coisa, de regra, de isso, daquilo. E, na verdade, é fácil falar quando você tem milhões na conta, quando tá tudo bem, quando as coisas estão indo super bem, que você tem mentoria com o Lehman, que você tem isso, você tem aquilo. Quando, na verdade, a realidade de quem está na luta e empreendendo é de lidar com dificuldade de ter novos clientes, de poder receber, de encontrar as pessoas certas para fazer um negócio. Crise econômica. Quer dizer, crise econômica, realidade. Quer dizer, a gente vem trazer aqui um pouco mais de realidade sobre como que é empreender no Brasil. Fácil falar. É fácil falar. Quando você tem toda essa facilidade, é fácil falar. E então, assim, a gente vem aqui hoje para poder falar disso. E aí, qual que é o papel, então, dessa liderança, já que o empreendedor é que toca um negócio, que cria um negócio, qual que é o papel desse CEO, desse cara que está à frente do negócio, em tocar na prática essa cultura? Olha, Gustavo, eu falo, a gente hoje acabou encerrando uma reunião de deliberativo com todas as lideranças. Foi uma reunião cheia de pauta, algo que acontece dentro do nosso dia a dia e de uma forma extremamente levando as lideranças a uma realidade do que está acontecendo, puxando aquilo que acontece no nível operacional dos negócios, mas também olhando muito para o mercado. E aí no meio disso tudo tem muita confusão, né? Porque não é só você pautar informação, mas é também com o entendimento do mercado que você tem, pegar e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo de correto, né? O que eu estou colocando em prática esse planejamento que acontece diariamente,
né? Porque se você olhar, a gente faz um plano diário para ver se aquilo ali se concretiza. Então eu falo o seguinte, quando você está numa posição de liderança mais ativa, numa posição que é uma diretoria, uma vice-presidência ou tocando e dirigindo um negócio, como é o nosso caso hoje, através de um board ou através de um CEO, que você tem que conseguir conquistar espaços e lacunas que muitas vezes não estão muito bem preenchidas pelo seu grupo tático ou muitas vezes pelo seu grupo operacional, eu só falo uma coisa, cara, tem que fazer. Empresário no Brasil, galera, bota a mão na massa. Não vem com essa de que, eu vou simplesmente chegar, eu vou abrir uma empresa, ou muitas vezes construir algo que não é tão sólido ainda e achar que as pessoas vão fazer simplesmente porque é bonito ou porque ele quer contribuir contigo. Não, amigão. Vai ter que porque ele não vai trabalhar, né? Exatamente. Ele vai montar a empresa e não vai trabalhar nunca mais. Lê de engano, né? Muita gente diz aqui e vem com essa questão de eu trabalho 14 horas, eu faço porque eu estou empreendendo, porque eu puxo, porque eu empurro e faço isso. Mas na prática, cara, o cara está terceirizando. E aí ele acredita que o negócio vai ter resultado de forma instantânea. Vai passar o tempo e vai surgir. E aí é o que eu falo, né? A gente estava conversando agora há pouco, meu... O que tem aparecido no mercado? Tem aparecido um monte de charlatão, cara, colocando um monte de coisa aí, falando, porque curso daquilo, curso de cultura, curso de liderança, curso de como fazer sua empresa crescer, como sua empresa vender mais, como sua empresa... Cara, uma puta babaquice, cara. Eu vejo o seguinte, o cara que quer, de fato, fazer a diferença, ele realiza. Tá? Não é só essa questão de acorda cedo, toma um monte de banho frio, lê um monte de livro e sai correndo atrás para resolver venda. Não é isso. Não é só levantar às 5 da manhã, né? É o que você faz depois disso, né? Tem muita coisa que é colocada às escuras, né? Ou que o pessoal fica colocando como esses empreendedores de palco que tem um monte por aí e fica influenciando de forma, muitas vezes eu falo até negativa, tá? Porque a gente tá nesse arroxo há muitos anos já. E a gente sabe como que é o batente do negócio. E cria uma ilusão, né? Parece que tá numa dimensão à parte do negócio, né? Exato. E não vê o ralo que você dá na hora que você tá levantando e indo fazer, né? Exato. Porque até quando você fala sobre criar uma codificação de cultura para um time, tá muito relacionado a como você entra no jogo com eles. Você questionou aí, colocou, falou, toda hora... Nós estamos indo para níveis operacionais e transitando entre aquilo que é na entrega até na hora de você fazer um processo comercial muito bem estruturado por processo. A gente chega lá na ponta, cara, tá tudo muitas vezes desenhado na teoria, mas na prática o negócio não funciona. E aí, empreendedor, presta atenção, o negócio não é simplesmente chegar e falar assim, eu vou pôr um processo e a coisa acontece. Engano, não acontece. Você vai ter que chegar no teu processo ali na ponta, vai ter que conversar com a tua liderança, vai ter que conversar com o teu nível operacional, Gustavo. E é aquilo que a gente acaba fazendo todo santo dia. Reunião após reunião, puxar as lideranças para que entendam o teu código de cultura, porque fazer código de cultura daquele que é um PowerPoint só, galera, não funciona. Fica lindo, a mesa de pibolim fica linda, a piscina de bolinha fica linda dentro da empresa, você chamar isso de cultura, mas está falando que é para valer, é processo, é bater meta, é ter objetivo, é fazer a coisa acontecer, como que você mostra a tua empresa para o mercado. Exato. Nós estamos aí nessa luta, né, Gustavo, fazendo esse trabalho empreendedor já com centenas de empresas que a gente acompanha, tanto como cliente, assim, muitas vezes como os nossos negócios que acabaram se multiplicando na linha do tempo e a gente transita em várias frentes de negócio hoje. A gente percebe o quão difícil é você manter padronização, o quanto é difícil você conquistar esse cliente e transformar ele em um personagem junto com a tua equipe, né? Um cliente que se torna um colaborador teu. Porque a gente fala muito, o cara ele tem que ser muito mais do que um cliente, ele tem que ser um cara que leva isso para o mercado. Quando você chega no ponto que você coloca essa cultura na ponta, no operacional, é o que você está falando, isso ecoa de tal forma que o próprio cliente começa a vibrar na mesma frequência que você. Exato, a gente falou muito hoje na reunião deliberativa, colocando para todo mundo uma mudança literal sobre como o cliente nos enxerga.
E aquele que nos enxerga da forma que nós colocamos no nosso mapa de cultura, ele começa a vibrar na mesma frequência que o negócio. Ou seja, ele começa a fazer o mesmo tipo, ele começa a ter o mesmo tipo de comportamento que os próprios colaboradores ou a própria liderança que está ali. E isso não tem preço. E quando você tem valores que são muito claros, os valores da empresa, isso automaticamente vai separando esse joio do trigo. Mesmo com o teu time, mesmo com quem está junto no dia a dia ali contigo, mas com quem também vai se relacionar dentro dessa cadeia. Dentro do cliente, dentro de uma cadeia de fornecedores, você vai fazendo ali quem está vibrando na mesma frequência que você. Exatamente. Valores, Gustavo, a gente acaba discutindo muito, não são apenas itens que estão escritos num documento e que fazem parte de um onboarding. Isso é uma coisa que a gente acabou deixando muito tempo para trás e nós entendemos que todo o MVV de uma empresa, né, missão, visão, valores, e, enfim, todo esse negócio ele depende única e exclusivamente da tua realização. E aí é uma comprovação. Você falou no começo da conversa, cara, como você vem aqui, faz uma gravação e o que nós estamos fazendo para que esse movimento aconteça. Sim. Você percebe o tanto de esforço que é colocado diariamente para que a transferência dos nossos valores chegue até a última ponta. Como nós conseguimos trabalhar com que essa cultura volte para o negócio? Porque não é simplesmente você chegar e falar assim, olha aqui, empreendedor, olha aqui, parceiro de negócio, olha aqui, fornecedor, eu tenho esses valores dentro da minha organização. Cara, ele fala para você, caguei, bicho. Vira só um quadro bonito que tá na parede. Vira um quadro bonito ou o negócio é simplesmente algo para enganar. Presta atenção, se for para enganar colaborador, cara, ou um parceiro de negócio, eu nem põe esse negócio na parede. Né? Faz um grafite ali, deixa um negócio bonitão, ocupa a parede com outra coisa, mas não fique enchendo linguiça de coisa que não funciona. Você tem que viver isso, né? Tem que ser, exatamente, isso tem que ser vivido e colocado em prática de forma constante. E aí vem a questão da disciplina, de fazer todo aquele negócio que é diário. Sim, todo momento nós temos que fazer um pouquinho dos valores chegarem na última ponta. E quando eu falo última ponta, cara, é a conscientização também do teu cliente, a conscientização do teu parceiro, a conscientização de quem trabalha para você. E não sei, muitas vezes a gente até fala, a gente discute isso muito Sim. em reunião, que tem que chegar na família do cara. Sim. Quantas vezes nós falamos isso tem que chegar na família, lá na ponta, onde a esposa de um colaborador nosso, o marido de uma esposa, ele está vibrando na mesma janela que nós colocamos ali para ele. E isso faz toda a diferença, cara. E você acha que isso vem por meio de feedback? Vem por meio do quê? Vem por meio de reunião? Como que você vê que são essas frentes que vão dando mais sustentação para esse movimento que acaba sendo contínuo, né? Você não deixa nunca de fazer. Gustavo, a gente tem hoje inúmeras formas de fazer medição sobre como está sendo implementado esses valores na prática, né? A gente acaba falando o seguinte, cara, perceba um comportamento de um time dentro de um deliberativo, que nós tivemos uma reunião agora há pouco, onde nós estávamos com todas as lideranças, e perceba no comportamento de cada um como eles colocam isso diante de uma reunião. Se você pega um grupo que estava 6 meses atrás, ou 10 meses atrás, o comportamento era totalmente diferente. A partir da hora que você tem um código, que você chega, classifica e fala assim para ele, assim, os meus valores são esses, funciona. E não adianta chegar e falar assim pro cara, leia, decore. Não, é dia a dia. Porque além de uma reunião de fechamento, que a gente acaba fazendo de forma constante, até todo mês ou toda semana a gente tem uma reuniãozinha, existem períodos que essas pessoas participam do nosso dia a dia. Aí tem reuniões de abertura ou aonde você pode ter ali um cantinho, 5, 10 minutos com o cara, conversando sobre determinado ponto de um valor teu, para perceber se aquilo ali está sendo recíproco e se está tendo eco. Às vezes não tem eco. E às vezes a gente percebe que quando esses momentos eles deixam de ocorrer, sei lá, por uma agenda, sei lá, a gente tem a nossa reunião do comercial toda segunda-feira, 8 da manhã, a gente está lá,
na reunião do comercial. A gente percebe que quando não tem essa reunião, a semana fica embaralhada. Quer dizer, o próprio time precisa desse ritual, precisa desse hábito para poder ir construindo a própria semana e te entregar o resultado que você está buscando. Exatamente, né? Esses rituais é que fazem com que os valores sejam colocados em prática. Não adianta você pegar e falar assim também, e recentemente a gente estava fazendo uma análise e teve um cara que falou, não, a reunião do comercial tem que acontecer todo dia. Cara, bullshit. Desculpa, isso não tem. Besteira. Não tem que acontecer todo dia, não. Se você tem um time de alta performance, você fazer reunião todos os dias com ele é perda de tempo. Eu posso garantir isso por resultado prático. Nós não estamos iludindo ou falando que precisa. Tem que ter resultado prático. Eu ficar todos os dias fazendo reunião, todo santo dia com a equipe, eu estou desperdiçando tempo dessa galera. E falo e repito, se você não é conclusivo, pragmático, e não tem uma objetividade daquilo que você quer fazer diante da tua cultura que você está implementando, isso é só uma perda de tempo. Eu vou complementar isso que você está falando sobre perder tempo e otimizar na questão dos dados. Porque se você tem dado e você tem governança de dado e você consegue tirar daquilo uma informação, uma tomada de decisão em cima do que seu time está fazendo, você não precisa ficar fazendo reunião toda hora, porque você consegue olhar o dado e conseguir entender como é que esse time está evoluindo, para onde que ele está caminhando, e você consegue fazer o drive disso por meio do que o número está apontando para você, dentro ali de uma realidade que o número vai ser muito claro. Então assim, como é que está a tua produção comercial? Como é que está o volume de reunião? Como é que estão essas horas? Como é que isso está sendo desenvolvido? Qual que é o percentual de conversão que o time está tendo dentro do teu funil? Quer dizer, você consegue olhar para isso. Mesma coisa em relação ao time operacional. Sim. Em relação à quantidade de atividades, o que está gastando de hora, o que está previsto, o que está realizado. Quer dizer, você vai acompanhando isso dentro dessa governança, você vai acompanhando. E aí, William, queria saber de você, pessoalmente, de coração aqui, para todo mundo que está assistindo. Cara, me explica melhor. O que a gente pode fazer de correlação aí dentro de uma empresa de serviço, de um ambiente que está aí, de quem está na batalha, na prática ali. No momento de crise. Como é que crise, cultura e governança, esses 3 pontos acabam conversando e acabam fazendo com que a empresa possa superar esse momento? Gustavo, é complicado quando você junta os 3 elementos, presta bem atenção. Você colocou 3 práticas que muitas vezes você só consegue conquistar ela com muito capital. Investimento, tem que ter um grupo por trás, tem que ter um monte de coisa que primeiro você falar sobre o mercado de crise. A gente vive isso há muito tempo. Empreendendo no Brasil, a gente já passou aqui por algumas escolas fantásticas. Olha só, impeachment, já tivemos troca de governo, já tivemos crise econômica dos Estados Unidos, já tivemos crise da Ucrânia, da guerra, pandemia, fechamos, perdemos contrato, ganhamos contrato. Gente, na boa, você acha que na hora que estava na pandemia, a gente estava falando sobre governança? Não, Gustavo, a gente estava aplicando a governança. Essa foi a nossa sacada. A diferença do que tinha no mercado para nós, é por isso que no meio da pandemia se fecharam mais de 500 mil empresas. E a gente atravessou e ainda cresceu. Exatamente. Né? Quando você pega o período pré-pandemia, nós temos ali um cenário catastrófico, onde nós perdemos 70% de dos nossos negócios de faturamento em contrato em 3 dias. Cancelamento imediato, ligações. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Traumático. E aí você pega o mesmo ano, nós crescemos 28% no mesmo negócio. Fora o nosso nível na verdade, de eficiência, né? A gente percebeu o quanto a gente conseguiu fazer muito mais com aquilo que a gente tinha de recurso dentro de uma outra realidade. Aí você tinha a tempestade perfeita. Vamos lá. Você tinha crise, você tinha falta de governança e, ao mesmo tempo, faltava dinheiro para o mercado, faltava o que iria, instabilidade total, principalmente no que iria acontecer. O que vai acontecer daqui 3 meses? Ninguém sabia.
Não tinha previsibilidade de mercado. Nenhuma. Então, quando você fala a junção de todos esses elementos, automaticamente a gente começa a entender que todas as práticas que nós fizemos para uma sobrevivência de um negócio que estava voando, a gente estava voando baixo no momento que veio a crise. É verdade. Porém, os nossos mercados foram atingidos em cheio. Tá? E aí, automaticamente, você tem que abrir um manual de governança e ali está escrito o que fazer neste momento. E aí vem, coloque em prática. E não é coloque em prática simplesmente olhando para um monte de documento e tomando decisões rasas. É tomando decisões impopulares, é fazendo com que o negócio tenha que crescer diante da crise. Nós inovamos, colocamos valores importantíssimos que estão dentro do nosso código de cultura, que é inovar. Criamos o primeiro sistema de crédito para o marketing. Até então, nós não conhecíamos em nenhum tipo de mercado esse modelo. A gente saiu na frente. Saímos na frente. A gente fez uma reestrutura completa dentro da nossa plataforma para a indústria de serviços. A gente fez ali, chegou naquele momento, a gente fez uma revisão readequamos. Absurda. Exatamente. E não só isso. E aí começamos uma oxigenação natural dos nossos colaboradores e começamos a perceber quem era mais resiliente naquele momento. E aí houve uma troca natural. As pessoas vinham e percebiam, olha, esse aqui não é mais o meu espaço. É o que você está falando, é você mudar, virar uma chave do que você está em cruzeiro, que você está indo para uma determinada direção e você ter que virar completamente o rumo e ir para a sobrevivência. Então, você estava indo para o crescimento, que eu vou ganhar mercado, que eu vou conquistar, e de repente você tem que mudar e olhar para si mesmo, olhar para essa base, para esses valores, para você falar assim, dentro de uma realidade em que eu vou ter que me manter, onde eu vou ter que me sustentar como negócio e resistir. Se a gente não tivesse essa base de valores, a gente não tinha atravessado. E não só isso, né? Porque você vem num momento onde apareceram inúmeros oportunistas. Pessoas querendo fazer investimento, entrar em rodada de investimento, fazer capitalização, colocar grana, levar talentos. E a gente estava num momento muito sensível, porque não era somente uma readaptação do nosso modelo de negócio, mas era também enfrentar um momento delicado que era uma perda significativa de faturamento, era uma perda de negócios importantes que estavam correlacionados com outras frentes de trabalho do nosso modelo de negócio, do nosso ecossistema dentro, no processo da Midex, e a gente veio encaixando isso. Então, governança, falamos sobre crise, governança, caramba, como que eu vou encaixar tudo isso? Cara, a gente conseguiu arrumar. A gente teve uma estratégia com a qual a gente foi verdadeiro Sim. e coerente com aquilo que a gente Valores, exatamente, os valores da organização. E aí colocamos em prática. E aí é o que eu falo. Hoje, quando você soma tudo isso, olha para um cenário, no momento que nós estamos, você fala assim, cara, decisões impopulares. Puxa. Vai ser difícil? Vai. Vão fazer biquinho o tempo todo, cara. Vão achar ruim as suas decisões? Vão achar que você está colocando a carroça na frente dos bois? Cara, o tempo todo. E não só isso, perdão. Vamos lá? Nós teremos confusões plenas entre quem lidera. Quantas vezes discordamos de opiniões que eram extremamente importantes? Os sócios que lideram os nossos negócios? Sim, a gente teve divergindo sobre pontos de vistas que a gente falava assim, poxa, nós temos convicção que isso, né, era uma convicção falha, né? Eu falo. Mas acabamos entrando em rota de colisão, uma discussão, melhoramos, fizemos adaptações. Mas o que você está falando é exatamente sobre... não é confronto. Não é que você vai quebrar o pau, vai desrespeitar, vai levar para pessoal. Não é isso. Num negócio, você tem que olhar para o conflito. Conflito é que faz a coisa crescer. Você discutir um assunto, mas no sentido de você argumentar e você buscar melhorar. Não invalidar o outro, mas ser verdadeiro com o que você acredita e argumentar por que você acha que aquele caminho tem que ser percorrido. Por que você acha que aquela é a melhor opção para você fazer naquele momento? E tomar decisão. E
tocar e sustentar aquilo. Sim. Então, você está falando sobre pontos de vista diferentes ou que a gente possa discordar mesmo entre sócios, entre lideranças, mas a gente tem que olhar para o ponto de vista de que isso fez a gente crescer. Sim. Isso fez com que a gente pudesse amadurecer e falar assim, o que eu posso, a partir disso aqui, fazer um negócio que assim, vai me levar para o caminho que eu quero. E Gustavo, e ter humildade, né? Porque assim, também tem uma essa. coisa que nós aprendemos durante essas inúmeras recessões que nós passamos, crise, estamos enfrentando mais uma agora que eu falo que é uma das piores, que é crise inflacionária, né? Que não percebe, mas isso ela é um vírus, ela vai tomando conta, é um câncer, né? Ela vai tomando conta na hora que você percebe, ela cobriu tudo. O que acontece, cara? Inúmeras vezes, durante os períodos de crise, muitas vezes sentaram na nossa frente e falaram assim, e agora, cara, o que a gente faz? E o que a gente fez? Não sei. Não sei. Mas eu tenho valores. E esses valores permitem que eu faça mudanças. Então, quando nós olhamos e falamos assim, vamos fazer algo rentável, está dentro do nosso valor. Vamos mexer na agilidade, vamos mexer na inovação, no relacionamento com o cliente, que foi o que fez a diferença, Gustavo. Dentro de um período que veio de uma crise catastrófica que derrubou os mercados. Cara, a gente foi lá e mexeu no relacionamento. Chegamos perto do cliente e falamos assim, eu tô passando o mesmo problema que você, cara. Eu tô na mesma vibe que você, pode ficar tranquilo. Tá todo mundo usando máscara, tá todo mundo tendo que se confinar em casa e nós estamos aqui. Fazer a reunião dentro do carro, cara, com o cliente. Porque ele falou assim, eu preciso fazer uma reunião presencial com você, mas não pode ir em lugar nenhum. Porra, bicho. E aí nós tínhamos que descartar um dos valores nossos aqui, que é a responsabilidade, porque nesse momento a gente não estava queimando, mas valeu a pena. Porque nadamos de braçada em alguns segmentos muito importantes. E o que a gente está falando aqui é sobre construir uma empresa que seja resiliente. Porque crise, até se fala, né? Se fala muito disso. Já ouvi falar sobre o termo policrise. O termo policrise, o que você tem que ter certeza é de que vai ter crise. Então você tem que construir um negócio, uma empresa, um modelo de negócio que seja resiliente. Animal, é isso aí. Não é? Assim, você tem que fazer uma empresa e um negócio que aguente. Então você estava falando de relacionamento. Putz, relacionamento, mesmo que você tenha que enfrentar tudo quanto é tempestade, vai te levar para um caminho que você vai superar aquela dificuldade, que você vai superar aquele momento de crise. Então a gente está falando sobre como construir uma empresa que seja a prova desse tipo de acontecimento que está no mercado externo. Mas, Gustavo, uma coisa muito legal, né? Que a gente acaba discutindo, cara, praticamente no nosso dia a dia. Todo dia, toda hora. A gente fala muito, todo mundo falando sobre, vamos trabalhar a questão de vendas. Eu sou um cara que, eu venho dessa escola, né? Da escola de negócio. Mas, cara, a gente chegou num ponto que eu falei, cara, não é vender mais. É manter com qualidade aquilo que nós temos. Essa é a diferença. Para de fazer uma máquina de venda que fica vendendo, o cara vem aqui, porque tem não sei o que, machine, não sei o que, vende muito. Cada hora é uma, né? E-books de como fazer bilhões. Cara, isso é papagaiada. Isso é papagaiada, cara. O que faz a diferença é como você se relaciona. O que faz a diferença é como você traz inovação para a mesa desse cara de forma contundente, no dia a dia. Cara, eu cansei de chegar pro cliente e falar assim, olha, eu tenho aqui a solução do teu problema, bicho. Sabe o que é? É você resolver um probleminha de processo, que não custa nada pro cara. Eu poderia estar tirando, pelo menos, uma grana preta, cara, desse cara para resolver o problema dele. E aí você pode dizer assim, poxa, mas você não é idiota, cara? Não. Esse cara é meu cliente até hoje. E a gente vê a quantidade de oportunidades que a gente encontra de encontrar negócios, encontrar clientes, onde a gente vê
desperdício de energia ou desperdício até de recurso financeiro, de uma coisa que às vezes você só fazendo uma correção de rota que a gente conhece de vivência, que vai transformar a vida do cara. Exatamente. Gustavo, a gente hoje dos nossos negócios colocamos lideranças comerciais para tocar à frente, porque simplesmente a gente entendeu que aquele formato de negócio ele já era padrão. Sim. Uma vez que padrão aquele negócio, cara, a gente não tem tanta interferência de solução, interferência de ter que ter uma análise crítica, é muito básico e acaba sendo já muito meio que padronizado. Aí foi aonde nós desenvolvemos Signature, que aí sim são métodos diferentes, conceitos diferentes e que nos dá a liberdade hoje de trabalhar com um produto muito mais flexível para essas necessidades que aparecem toda hora. E a gente percebeu que a gente passou a ter uma atuação muito mais, às vezes, de conselho, de advisor, de um negócio, do que a gente ter que pegar e a gente ter que vir para uma solução que, como você falou, era mais padrão e que um time qualificado podia tocar aquilo sem grande dificuldade, né? Exatamente. E encontrar aquela solução para aquela questão, para aquele problema ali daquele cliente, dentro de uma esfera, e que a gente poderia colaborar com aquele negócio numa outra oitava, numa outra, né? Para quem conhece, para quem toca música, é isso, você toca numa outra sintonia. Você toca numa oitava diferente. Então, eu acho que a gente coloca isso como o próprio amadurecimento do negócio e como que a gente acabou chegando nisso por conta exatamente do que você está falando, dessa transformação que a gente foi colocando para tornar esse negócio mais resiliente e mais à prova de crise. A prova de crise, a prova do que vai acontecendo lá fora. A prova de crise. Não é somente você falar sobre uma prova de crise, né? Eu falo, as instituições, a prova de crise, elas realmente elas têm plano B o tempo todo, né? Eu falo que nosso plano B é fazer o plano A dar certo, né? Isso é uma coisa uma coisa que mesmo. Sempre funciona muito bem dentro do nosso modelo de negócio, e isso acabou sendo enraizado para todo mundo. Então a galera, quando traz para nós hoje problemas que são de cunho muito estratégico, eles já falam o seguinte, mas isso daqui tá fugindo um pouco do nosso plano principal, cara. Talvez isso daqui não funcione muito dentro daquilo que seria o ideal, mas talvez seja a única medida que nós temos. Então, o mais interessante, criar planos sustentáveis, planos que funcionem e que são realizáveis. A gente está cansado de ver aí muita gente, nós somos consumidores de muita coisa que acontece no mercado, que os caras chegam e colocam assim, porra, olha, resolva seu problema de fazer isso, resolva seu problema de fazer aquilo, seu problema de... Fórmula mágica, né? Ganhe milhões, ganhe mais milhões e faça milhões aqui com isso, com aquilo. Cara, tá bom. A gente assiste calado porque a gente fala assim, não é tão simples. Quer dizer, isso assistia, né? Agora a gente resolveu... Agora a gente veio gravar, né? Porque e a gente vê que muita coisa do que às vezes a gente encontra nesse tipo de conteúdo são coisas que a gente fala no nosso dia a dia. Sim. E que o nosso time fala pra gente. Mas, Gustavo... Nosso time dá esse feedback pra nós. É fácil falar. É fácil falar. A gente tem que fazer, né? Por isso que nós estamos aqui hoje trazendo esse modelo de conteúdo, porque nós entendemos. É fácil falar muita coisa que é desenvolvida. É fácil falar que resolve problema que nós acompanhamos aí no mercado e que não resolve nada. Muita gente fala que vai fazer a mágica dos milhões e que vai trazer clientes ideais e que vão fazer bombar o teu comercial, mas ele não ensina como você faz a manutenção desse cliente. Ele não ensina como você faz com que esse cliente saia mais encantado. É por isso que a gente utiliza o termo excelência e habilidade. Então, que excelência e habilidade, na verdade, a gente vai para uma linha que a gente coloca uma marca de alta performance e governança, que é até o nome do nosso canal. O nosso canal do YouTube vem para isso, para que a gente possa disseminar aquilo que a gente acredita. Sim. A gente colocou um nome, mas isso é o que a gente faz no dia a dia. Então, na hora que você fala em governança e
trabalhar em alta performance, a gente só procurou traduzir isso dentro de um termo. Você sabia que esse termo não existe, né? A gente criou ele. A gente criou, né? A gente criou. Você vê que até isso, a gente até palavra, a gente acaba o termo criando. Excelência né? e Habilidade, exatamente. Então, por isso que a gente está aqui. Eu acho que hoje esse podcast aqui, que vai ser o primeiro, na verdade, de uma série deles que a gente vai fazer, ele vem para a gente poder disseminar o que é excelência e habilidade dentro do mercado. A gente vem exatamente para poder fazer com que o mercado todo possa melhorar e possa crescer com aquilo que a gente também tem a contribuir a somar com todo mundo. Não é a gente ficar só lá dentro desse nosso ambiente interno, multiplicando ali, quando a gente pode multiplicar para você que está assistindo a gente aqui. Como eu falo muito, nós, os criadores da palavra excelência e habilidade, né, que foi muito engraçado, porque é a habilidade de ser excelente, né? Ou seja, e aí nós entendíamos que isso ficava de uma forma muito fechada. E aí nós começamos a discutir com todo mundo e falava, poxa, como que o nosso cliente percebe o que a gente faz? Aí todos falavam, né? Isso aqui é excelente, esse material ficou excelente, esse material, poxa, essa tecnologia que você implementou aqui ficou excelente, essa produção que você fez aqui ficou excelente. Eu falei, poxa, mas espera aí, cara, isso vira assinatura. Isso virou até um troféu, a gente premiou. Exato. Quem atingiu esses indicadores dentro do nosso time, a gente colocou isso num troféu físico e a gente conseguiu premiar e reconhecer o nosso time por buscar e alcançar excelência e habilidade. Então, eu acho que a gente vai acabar dentro desse programa aqui, que a gente está indo já para o final aqui, a gente vai conseguir passar um pouco para quem está assistindo aqui do que a gente vive nesse nosso dia a dia, conseguir fortalecer o mercado e os empreendedores. Empreender é um negócio que é muito solitário e eu acho que a holding pelo menos faz com que a gente possa ter essa troca, essa soma de pontos de vista que vão fazendo com que a gente cresça e não tome as decisões sozinho e que a gente possa ter mais base para isso e que se a gente puder pelo menos fazer com que algum empreendedor que esteja vendo aqui se sinta mais acolhido, né? Mas dentro que encontre seres do mesmo planeta de onde ele saiu, que a gente possa realmente colaborar. A gente soma histórias muito positivas, né, Gustavo? Nós estamos aí na estrada há pelo menos empreendendo há mais de 15 anos. Sim. Então, assim, nós podemos hoje com convicção contar histórias trágicas e histórias de sucesso. E empreendedor que não rachou ainda, cara, posso falar, você tá perdendo tempo. Porque não é fácil. Principalmente no Brasil. Cara, mas é fácil falar, né? R rápido. Uhum. Corrija a rota rápido. Não fique perdendo tempo com, poxa, eu poderia ter feito... caixinha, separa. Agilidade, coloque em prática o seguinte, vou trabalhar em dobro, vou conquistar em dobro, vou melhorar em dobro. Aí você consegue sair mais rápido daquilo. A gente poderia passar horas contando histórias aqui mirabolantes sobre mas a gente vai contar, a gente vai contar histórias. E isso vai somar muito ao nosso modelo, que são cases reais que vão ser colocados para que aquela pessoa que está assistindo poder falar assim, poxa, eu me identifico com essa história, cara. E não ficar só nesse ilusionismo de histórias lindas que acontece desses empreendedores maravilhosos e que contam o que quebraram, o que fizeram e que não sei o que, começaram do zero com 15, 20, 30 milhões, né? Eu comecei do zero com 15 milhões, eu comecei do zero recebendo mentoria do Lehman. Porra, cara. Começar do zero mesmo, né? Você virar e fazer uma empresa acontecer do absoluto zero, né? Exatamente. Estamos aqui para fazer esse contraponto. É isso aí. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui. A gente vai estar sempre aqui dentro do canal. Eu, Gustavo, o William aqui também, da Midax. E
Até a próxima, pessoal. Willy, quer se despedir do pessoal? Deixar um último recado? Eu deixo um recado aqui. Empreender no Brasil não é fácil, mas nós estamos aqui para facilitar. E vai bastante. Temos aqui um modelo de negócio que faz a diferença. Temos aqui um modelo de conceito que transforma. Conta com a gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Esse foi o Faz Falar. E a gente está aqui no canal Excelência e Habilidade da Midax dentro do YouTube. Grande abraço. Até mais. Até a próxima.